Hello, guys! O que você sabe sobre vozes verbais em língua inglesa? Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as vozes verbais em língua inglesa e vamos também observar como é a estrutura dessas vozes verbais e o uso, né? Em que situações é mais comum uma escolha por uma voz verbal ou outra. Então, lembrando que a gente vai trabalhar nesse vídeo com voz ativa e voz passiva. Nós também temos a voz reflexiva. Em língua inglesa, nós utilizamos na voz reflexiva os pronomes reflexivos, myself, yourself, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nosso foco hoje é trabalhar a voz ativa e a voz passiva. Então, para começar, eu trouxe esse exemplo em que nós temos uma sentença na voz ativa. Então, a sentença é a seguinte: The government promotes vaccination campaigns. O governo promove campanhas de vacinação. Então, é uma estrutura muito simples, onde nós temos sujeito, verbo e objeto. Nesse caso, a gente tem um objeto direto, né, e aí, inclusive, na voz passiva precisa ser esse objeto direto, assim como na língua portuguesa. Não tem muitas diferenças em relação à voz ativa e passiva da língua inglesa para a língua portuguesa, mas a gente vai observar aqui alguns detalhes. Então, nós temos o sujeito, que é quem faz a ação, quem desenvolve essa ação de promover as campanhas de vacinação. O verbo, nesse caso, é um verbo que está no presente simples, e nós temos o objeto, que são as campanhas de vacinação. Nesse tipo de sentença, que é mais comum, né, padrão da comunicação em língua inglesa, a gente observa que o destaque, geralmente, que se dá é o que está no início da sentença, no início da frase. Como aqui a gente tem um sujeito na voz ativa, o governo acaba tendo um certo destaque nessa frase. Quando a gente passa para a voz passiva, o que acontece? Uma transformação dos elementos que acontecem nessa sentença. Então, o que era o objeto, né, o complemento na voz ativa, passa a ser o sujeito na voz passiva, que são as campanhas de vacinação. Nós chamamos de sujeito paciente, ele sofre a ação nesse momento. São promovidas, aqui a gente tem o verbo, que recebe também um complemento do verbo to be, sempre vai aparecer aqui o verbo to be, no tempo em que a frase na voz ativa também estava no presente, aqui a gente tem também o verbo to be no presente, está no plural por conta de campanhas, né, que está no plural, são promovidas pelo governo. Aí o pelo governo eu até coloquei em destaque, entre parênteses, porque esse a gente vai chamar de agente da passiva. Então, muitas vezes nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje, né, alguns outros exemplos, que muitas vezes ele não é mencionado, e existe uma razão para isso. Algumas estruturas que não há necessidade ou ele não é importante para aquela ação, então ele acaba sendo omitido. Mas nessa frase ele apareceu. Então, campanhas de vacinação são promovidas pelo governo. Então, a gente tem essa estrutura diferente da voz ativa para a voz passiva, e o que acontece é que geralmente, quando a gente tem essa escolha, né, será que essa sentença ela está na voz ativa por alguma razão? Será que foi escolhida a voz passiva por algum motivo? Muitas vezes é para dar o destaque, né, como eu falei. Geralmente o que vem no início da frase tem um destaque maior, fica mais gravado na mente da pessoa que está escutando ou que está lendo aquela informação. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para nós observarmos esse destaque, como ele acontece dependendo da voz que é utilizada na sentença. Então, neste primeiro exemplo, nós temos o rádio e o polônio foram descobertos por Marie Curie, ou Mary Curie, né, dependendo da pronúncia e da língua que se coloque. Então, a gente tem aqui a informação de dois elementos, né, o rádio e o polônio foram descobertos. Essa sentença está na voz passiva. Olha o verbo to be aqui, está no passado, e o verbo principal, descobertos, vai estar no particípio. Todas as frases na voz passiva vão ter essa estrutura, vai ter o verbo to be e um verbo no tempo particípio. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, em todos os tempos verbais, como é que fica essa estrutura na voz passiva. Por Marie Curie. Então, o agente da passiva, ele fica lá no final, geralmente não se tem muito destaque. Nesse caso da segunda frase, a gente já coloca um destaque maior para a cientista, né, que fez a descoberta. Então, Marie Curie descobriu o rádio e o polônio. Então, aqui a escolha pela voz que se vai usar na sentença, ela tem muito a ver, muitas vezes, com o destaque, né, que se quer dar na sentença, na frase. Nesse segundo exemplo, já está invertido, né, na primeira frase nós temos uma frase, na voz ativa e depois na voz passiva. Eventually parece muito com eventualmente, mas
em inglês, geralmente ele tem o sentido de por fim, finalmente, né, no final de alguma situação. Então aqui seria: "No fim, finalmente, a equipe de construção destruiu o teatro". Então aqui, a gente observa que na voz ativa, a equipe de construção é que desenvolveu essa ação, então acaba que essa informação, ela tem um destaque maior do que a informação que realmente é importante, que seria na voz passiva, como tem esse último exemplo. Finalmente o teatro foi destruído. Precisaria se mencionar pela equipe de construção? Possivelmente não, não é a informação principal. A informação principal é a que o teatro foi destruído. Então, por isso foi omitido o agente da voz passiva. Então, eu coloquei aqui também alguns outros exemplos em que, na voz passiva, esse agente da voz passiva, né, quem realizou a ação, é omitido. Em que situações, né, geralmente é mais comum que a gente observe isso. Então, primeiro, aqui, número um, o objeto é mais importante que o agente. Então, o hospital foi construído em 1978. Por quem? Obviamente, pela uma equipe de construção, né? Então, não é necessário, não é importante que se mencione esse agente da voz passiva. Então, não se sabe quem é o agente, também é uma outra situação. My car was stolen. Meu carro foi roubado por um ladrão. Mas aqui a gente não há necessidade de mencionar, né, se não se sabe quem foi a pessoa que roubou esse carro. No terceiro exemplo, não se quer deixar claro quem é o agente. Muitas vezes até se sabe, dependendo da situação, mas decide-se omitir quem é o agente por alguma razão. Então, neste exemplo, os relatórios não foram submetidos, não foram entregues ainda. Então, possivelmente, as pessoas ali sabem quem são as responsáveis por entregar esse relatório, mas se decidiu não mencionar na ação. Então, no quarto exemplo, nós temos o agente são pessoas em geral, pessoas. Geralmente a gente vê muito essa situação em sites em que se coloca que as pessoas podem buscar informações, como nesse exemplo que tem aqui, ó, "Further information can be found on the event website". Informações adicionais, maiores informações podem ser encontradas no site do evento. Então quem vai encontrar? Por quem? Pelas pessoas, de uma forma geral. Então geralmente se usa muito para dar instruções, né, em algumas ocasiões. Então é muito comum não aparecer também o agente da voz passiva. E como último exemplo, o agente é óbvio. Então, English is spoken worldwide. O inglês é falado pelo mundo todo. Obviamente que ele é falado por pessoas. Então, não há necessidade de colocar by people, né? Por pessoas. E aqui nós temos, eu coloquei um quadro, né, comparativo de tempos verbais, para que a gente observe e consiga identificar nas frases, nos textos que vocês vão ter contato, né, nas avaliações, na prova do Enem, consigo identificar qual é a voz que está sendo usada, a depender do tempo verbal também que foi utilizado na sentença. Então, coloquei aqui desse lado esquerdo todos os mais importantes tempos verbais da língua inglesa: o presente simples, o presente contínuo, o passado simples, o passado contínuo, presente perfeito, o futuro com will e o futuro com going to. Tem mais alguns tempos, né, que não foram colocados aqui, tempos mais complexos, mas esses são os principais. Então eu queria só que vocês observassem aqui alguns exemplos para identificar a estrutura, como muda da voz ativa para a voz passiva. Por exemplo, aqui no presente simples, pessoas consomem, eu sei que esse verbo está no presente, porque não tem nenhum indicativo nele que mostra qual é o tempo verbal que ele está, né, se não tem uma terminação "ed" para mostrar que é passado, não tem o will. Então, geralmente, quando o verbo não sofre nenhuma alteração, muito provavelmente esse verbo está no presente, quando ele está sendo conjugado assim. Então, pessoas consomem muita informação online. Então, aqui ao lado, se nós fôssemos fazer um paralelo colocando essa mesma sentença na voz passiva, ficaria muitas informações, ou a lot of information seria muitas informações são consumidas online. Aqui está no singular, né, porque quando a gente faz a tradução em português a gente diz muitas informações, né, mas em inglês a palavra information não tem plural, por isso está no singular, e o verb to be continua no singular. Muita informação é consumida online, ou muitas informações são consumidas online. Então a gente tem aqui, para vocês observarem que, a depender do tempo verbal, a gente tem na voz passiva uma quantidade de verbos diferentes. Sempre vai ter o verbo to be iniciando a voz passiva e depois o outro verbo, ele vai estar
a depender do tempo verbal, com um outro verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Vamos ver mais um exemplo para tentar ficar um pouquinho mais claro. Cientistas estão desenvolvendo novas soluções para a mudança climática. Esse é o presente contínuo, algo que está acontecendo. Se os cientistas estão desenvolvendo, na voz passiva fica como? Novas soluções para as mudanças climáticas estão sendo desenvolvidas. Olha, o to be, aí o been, que seria o sendo, desenvolvido seria o verbo no particípio passado. Só mais um exemplo aqui, utilizando o simple past, a gente tem o passado simples, um verbo regular. Olha o finalzinho dele, tem um ed, então isso me indica que ele é um verbo regular no passado. O governo criou novos programas educacionais. Então, novos programas educacionais foram criados pelo governo. Aqui priorizou-se omitir esse agente da passiva, não foi mencionado, mas poderia ter sido mencionado com by the government. Então, alguns exemplos mais em outros tempos para vocês analisarem, né, observarem como é que foi construída a voz passiva a depender do tempo verbal que está na voz ativa. Estudem bastante esse assunto, porque geralmente nos textos em língua inglesa é muito comum encontrarmos muitas sentenças na voz passiva, principalmente em textos mais acadêmicos, textos informativos, científicos. É muito comum o uso da voz passiva, muitas vezes até mais do que a voz ativa. Então é importante vocês conhecerem essa estrutura, tá bom? Para o vídeo de hoje, é o que nós temos, espero que vocês tenham gostado, espero que nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem também na plataforma, acompanhem nossos vídeos e até o próximo.